Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Python. Esse é o nosso curso de Python para Data Science. Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais. Eu tô aqui no site, esse site é o colab.research.google.com. A principal ferramenta que a gente vai trabalhar durante o nosso curso é uma ferramenta muito utilizada pelos cientistas de dados, que é o Jupyter. O Jupyter ele é uma ferramenta que engloba algumas linguagens para tratamento de dados, que são a Julia, o Python e o R. Por isso o Jupyter. E o nome Jupyter foi batizado assim justamente pelo nome, pela anotação de caderno, se eu não me engano, do Galileu, que se chamava Júpiter. Aí juntou tudo e até o logo do Júpiter. Deixa eu encontrar aqui para vocês. Até o logo do Júpiter, ele tem uma relação, né? Ele fica como se fosse aqui os planetas, né, que tem a lua do Júpiter. Ele é uma ferramenta muito interessante para trabalhar com análise de dados. Ele basicamente é a ferramenta de todo cientista de dados. Se você trabalha com ciência de dados, você vai trabalhar com ele em específico, quase no seu dia a dia vai ficar utilizando essa experimentação. O Jupyter não necessariamente é do Google, essa é uma disponibilização do Google que a gente tem online. No Python, nós temos diversos pacotes para fazer instalação, nós temos uma forma interessante de trazer esses novos recursos e utilizar o Jupyter no Colab, ele te dá uma base interessante, porque hoje a gente está em maio de 2020, então não vai ter muita diferença se você está trabalhando agora, né? Tudo que eu estou fazendo aqui no curso, você vai conseguir fazer lá para frente também, daqui a alguns anos também vai estar tranquilo, a não ser que tenha uma atualização muito grande em cima do Colab, mas todas as atualizações que tem em relação a essa ferramenta, elas são atualizações que permanecem ainda a forma de desenvolvimento, a gente continua ainda conseguindo desenvolver, tá? Vocês podem acessar aí o colab.research.google.com e basicamente só dá aqui um new notebook. O Jupyter a gente consegue fazer instalação on-premise, ou seja, na máquina de vocês também. Basta instalar o pacote Anaconda. A gente tem um pacote Anaconda aqui. Vou deixar aqui no link da descrição também. Coloquei Anaconda, veio a cobra. Eu vou colocar aqui como Python. Ele tem uma distribuição grátis, né, para você fazer a instalação. Deixa eu vir aqui no download. Basta seguir o passo a passo aqui, se você tem Linux, macOS ou Windows, basta seguir esse passo a passo. Vou colocar aqui como Mac, que você vai conseguir fazer a instalação do Anaconda. Instalando o Anaconda, ele também faz a instalação do Jupyter, então ele já vem direto. Aqui no curso, como a gente está fazendo uma parte online, se você tem uma conta do Google, basta acessar aí o colab.research.google.com, é gratuito, né? E você consegue salvar, colocar no seu Drive, vou até cancelar esse download aqui. Você consegue colocar no seu Drive, consegue utilizar sem problemas, tá? Aqui a gente pode dar o nome do notebook, então vou colocar aqui como Python básico. Esse notebook depois eu vou deixar ele em anexo aqui, porque você consegue fazer um upload, tá? Aqui no File você consegue fazer um novo upload, consegue também fazer o download aqui do arquivo, os arquivos do Jupyter é o IPYNB, ou você consegue fazer o download diretamente como arquivo do Python, os arquivos do Python ficam como .py. Aqui pode colocar direto no Drive, pode colocar no GitHub, tá? Aqui tem mais algumas outras coisas da ferramenta que, conforme a gente vai avançando aqui com o Jupyter e conforme a gente for tendo a necessidade, nós vamos utilizar também. Mas nossa principal linha de trabalho vai ser justamente aqui dentro do notebook, tá? Isso aqui é uma máquina. Toda vez que a gente cria um Jupyter, o Google vai lá e starta uma máquina pra gente, tá? Do lado esquerdo, nós temos aqui os nossos arquivos. Uma vez que eu já cliquei no Files aqui, ele está fazendo essa conexão, tá vendo esse connecting aqui? Ele está criando uma estabilização
para a nossa máquina, né? Tá subindo esse ambiente para a gente. E a gente tem uma parte aqui de code snippets, que justamente, se eu não me engano, eu não costumo utilizar muito essa parte, mas eu acredito que é para você colocar alguns add-ins, né, para ajudar no desenvolvimento. O que eu costumo utilizar bastante é no Table of Contents, porque o Jupyter ele é justamente um caderno de experimentação. Conforme a gente vai desenvolvendo no Python para Data Science, nós vamos criando blocos. Nós temos o bloco de código. Aqui vou até dar um import NumPy SNP e eu executo, né? Então é um desenvolvimento um pouco diferente, ele permite desenvolver por blocos, né? Esse cara aqui no Python e para Data Science como um todo, a gente precisa fazer algumas importações dos pacotes. A gente tem um Python, que é o Python normal, que é uma linguagem normal de desenvolvimento, né? O Python clássico que a gente utiliza. E a gente tem um Python voltado para análise de dados, que é quando nós utilizamos todos esses pacotes externos, os pacotes científicos e pacotes de visualização de dados que vão nos dar mais bagagem para o nosso código, para fazer esse desenvolvimento, tá? Para fazer uma importação de um pacote, basta estar fazendo esse import, né? No caso, nós temos o NumPy, que é um pacote, é um acrônimo, né, de palavras para Numerical Python. Ele permite com que a gente faça o desenvolvimento de algumas funções matemáticas mais complexas, ele permite que a gente trabalhe com álgebra linear dentro dos nossos dados. E aqui, para fazer esse import, a nomenclatura é import mesmo e o nome do pacote. E o SNP é uma convenção. Nós temos algumas convenções para trabalhar com a linguagem de programação como um todo, e a comunidade utiliza o NP para representar o NumPy, né? Dentro do nosso código, quando a gente precisa chamar o NumPy, nós colocamos lá np ponto e a gente chama a função específica do NumPy. Então essas são as convenções. Para fazer um import dessas bibliotecas, basta dar um import, o nome da biblioteca como um todo, e depois é comum utilizar alguma convenção para chamar ela, e sempre que você for utilizar essa convenção no desenvolvimento aí do seu dia a dia, procure sempre as convenções que a comunidade já está acostumada a definir. Aqui, se eu quiser fazer outro bloco de código, basta eu dar aqui um mais code. Eu posso transferir, né, a ordem, eu posso subir ou abaixar de acordo com a ordem que fica, ou até mesmo excluir. E como o Jupyter ele é um caderno mesmo, a gente chama de Jupyter Notebook, como se fosse um caderno de anotação científica para você fazer o seu desenvolvimento de machine learning, de inteligência artificial, de data science como um todo. Nós temos os blocos de texto. O bloco de texto ele permite contar as histórias do seu código. O que a gente tem na parte de desenvolvimento como um todo, nós temos os comentários, que são muito importantes. Aqui nós temos um grau acima, que na verdade nós precisamos comentar de uma forma lógica e coerente todo esse trabalho. É um trabalho científico, é um trabalho de data science, então nós precisamos documentar parte a parte desse nosso trabalho. Então aqui, de uma forma simples, né, aqui eu vou falar um pouquinho das funções, mas lá na frente, quando a gente for falar de machine learning, nós vamos criar cadernos específicos para falar sobre o trabalho que a gente está fazendo, a análise de dados, mas aqui eu posso colocar somente como importando o NumPy. Tá? Cliquei aqui para baixo, ele já fica como uma base de código. Então é normal vocês encontrar esse desenvolvimento, né, linha a linha. A gente tem as características de utilizar funções aqui dentro do desenvolvimento do nosso Jupyter Notebook, mas é normal vocês encontrarem um texto bem explicado, com título, subtítulo. Aqui nós podemos utilizar o tamanho do texto, né, e utilizar o toggle handling, que ele chama aqui. Quando a gente classifica ele já trabalha direto com o nosso Table of Contents, que seria o nosso passo a passo, as nossas seções de código. Aqui eu coloquei como NumPy, eu posso colocar outro texto aqui, o NumPy é uma biblioteca que nos permite trabalhar com funções matemáticas
mais complexas com a linguagem Python. Aqui ele já fica, né? Uma vez que eu tiver em outra parte nesse código, eu vou desenvolvendo todo o meu algoritmo aqui de Machine Learning, de Data Science. Uma vez que eu esteja lá embaixo, eu posso voltar pelo Table of Contents e voltar para um passo anterior. Então ele permite, aqui a gente já está começando a programar, tá? A gente já está começando, agora a gente está falando de bibliotecas, a gente vai falar das bibliotecas mais importantes aqui para o desenvolvimento do Python, tá? Então a gente falou um pouquinho sobre o NumPy, que dá essa base para a gente, ele permite trabalhar algumas funções, né? É muito importante o Python, principalmente para trabalhar com geração de números aleatórios. Tem uma questão que é o seed, que algumas vezes a gente precisa definir. Falando um pouquinho de estatística, nós temos uma definição de amostragem. Também no canal pretendo falar um pouquinho de vídeo de estatística, mas nós temos para fazer uma amostragem, para tirar ali, separar nosso dado de treinamento, nós precisamos definir um seed, um número, a gente vai definir alguma quantidade aleatória e nós precisamos definir uma semente que em qualquer máquina que eu possa executar, se eu executo aqui na minha casa e você na sua, se tiver esse mesmo seed, nós vamos fazer tirar os mesmos dados aleatórios. Então, o NumPy serve muito para a gente trabalhar com isso também, com a álgebra linear, que é a base dos nossos algoritmos de machine learning. Nós temos a regressão linear, que é um clássico algoritmo de machine learning. Por trás, ele tem muito, como o próprio nome já diz, né? Ele tem muita álgebra linear por trás, então o NumPy ele permite, né, além dos cálculos, a gente mais para frente vai ter curso só do NumPy, além de uns cálculos interessantes que a gente pode fazer relacionado a ele, tá? Outro também que é em específico desse nosso curso, nós temos o Pandas. Para fazer o import dele, basta colocar como pandas as PD. PD é a nossa convenção de utilização. Falando um pouquinho só da estrutura básica do nosso notebook, eu posso definir um título. Então, importando pandas. Vou aqui colocar um título 1. O Pandas ele é uma biblioteca que permite que a gente possa fazer toda a análise dos nossos dados com Python. É um acrônimo também para Panel Data. O Pandas, ele, além de dar essa base total para trabalhar com essa análise de dados, ele foi feito especificamente para trabalhar com séries temporais. Séries temporais são dados que a gente tem que são tagueados ou demarcados por tempo. Então, imaginem o mercado de ações. A gente tem as ações que são vendidas de acordo com os minutos e vão sendo colocados totalmente com tempo, com data, com hora. Então, séries temporais é uma base clássica do Data Science como um todo, né? Precisa de um curso inteiro, a gente vai falar um pouquinho de séries temporais também, mas precisa de um curso inteiro só para você falar sobre séries temporais. E o Pandas, além de dar toda essa análise de dados específica, né, nós temos um jargão, um termo que se chama dataset. Toda vez que a gente vai trabalhar com um conjunto de dados, nós chamamos de dataset. Então ele permite, em cima desse dataset, fazer algumas análises estatísticas, criar novas colunas, identificar quais são as colunas, quais são os tipos de dados que estão nessas colunas, fazer merge, juntar um dataset com outro. Então o Pandas traz uma série de ferramentas para a gente relacionada justamente ao tratamento dos dados, a fazer toda a análise dos dados. Então, aqui o Pandas é uma biblioteca que nos ajuda com a análise de dados dentro da linguagem Python. Fiz esses dois aqui em específicos para mostrar um pouquinho do Jupyter também. Aqui, se a gente voltar à esquerda, né, nós podemos voltar aí para o NumPy ou ir para o Pandas. Então, conforme a gente vai fazendo os nossos títulos aqui, ele vai alterando também esse Table of Contents. Como, por exemplo, se eu quiser fazer um subtítulo, aqui embaixo, depois do texto, eu quero fazer como
fazer o import do NumPy no Python. E eu coloco 2 vezes o meu título, ele fica dentro em específico do NumPy, tá vendo? Então eu consigo fazer uma hierarquia de títulos para ir organizando o meu caderno, para ir organizando o meu notebook. Então eu posso ir direto para o Pandas ou eu posso ir direto para o título aqui, como fazer o import do NumPy. Então aqui que a gente começa a entender qual que é a grandeza do Jupyter perante ao tratamento dos dados, né, perante a parte de análise de dados como um todo esse estudo científico que a gente precisa fazer quando estamos trabalhando com esses algoritmos de machine learning. Então, hoje a gente viu essas 2 bibliotecas e como são as convenções dessa biblioteca. Continua por aí, vai estar vendo o próximo vídeo já para a gente falar de mais bibliotecas importantes para análise de dados. Não deixe de deixar sua curtida e compartilha para a galera que você sabe que vai gostar também um pouco sobre esse curso de Python. Valeu!